Sexta-feira, hein? Sexta-feira, 14 de julho, a semana em que nós descobrimos que eles sim conseguiram, derrotaram o bolsonarismo. Mas quem são eles mesmo? Eu queria mesmo que a gente pudesse fechar essa semana com reflexões importantes para ver quem está mesmo no comando desse transatlântico chamado Brasil. Me parece que o leme está nas mãos de erradas. Derrotaram, como assim, cara pálida, o bolsonarismo? Bom, hoje é sexta-feira e é um dia de a gente não passar pano, mas passar limpo essa semana. Para isso, eu tenho dois convidados especialíssimos para esta sexta-feira. Eu já vou chamar os dois à tela, que é a doutora Fabiana Barroso, minha querida colega de vários outros programas, e o analista político direto de Miami, Richard Sanches. Primeiro, eu vou dar voz a ela. Fabiana Barroso, boa noite, que bom estar conosco de novo, querida. Eu que agradeço, Bernardo, boa noite também, Richard, muito obrigada pelo convite. Prazer, Fabiana, prazer vocês, boa noite a todos. E espero que a gente consiga, como você falou, Bernardo, não sei nem mais se a gente tem leme, mas se a gente tiver, a gente precisa primeiro achar para depois tentar alguma coisa, porque essa semana realmente eles, que a gente não sabe quem, mas eles exageraram. E estão exagerando. Eu queria também chamar o Richard aqui e provocar o Richard Sanches, que vive nos Estados Unidos há muitos anos. Qual é que é o olhar lá de fora para tudo isso que está acontecendo aqui, nesse caldeirão efervescente chamado Brasil? Richard, que bom tê-lo novamente no Paradoxo BR. Bem-vindo, querido. Bernardo, muito obrigado pelo convite. Boa noite a toda a tua audiência. É um prazer te conhecer, Fabiana. Olha, é o que eu tenho falado há bastante tempo, Bernardo. A agenda é a mesma. A agenda é a mesma. Só muda a língua, o local e a hora. Quando a gente vê o que aconteceu hoje, o que aconteceu essa semana aí, né, do bolsonarismo, é o que chama aqui o trumpismo, né, que quem está do lado do Bolsonaro é perseguido, quem está do lado do Trump é perseguido. Então, quando você vê a movimentação, o vocabulário, e o que é curioso, como eu já te falei, eu acompanho muito mais a política aqui do que no Brasil, mas até os termos são praticamente abrasileirados, né? Tudo jogado para o Brasil para ajustar a realidade do cenário político brasileiro. Mas é a mesma coisa, literalmente falando, é a mesma coisa. Na verdade, Fabio, o que a gente consegue observar do comportamento da esquerda brasileira, Fabiana Barroso, é exatamente seguir a linha dos americanos. Aí se tem essa questão de costumes, né, que a esquerda pegou meu Deus, não consigo, identarismo, como é que é? Identitarismo. Isso, me socorre, pelo amor de Deus, não acontece isso todo dia. Mas também tem a questão, por exemplo, 6 de janeiro, 2 dias depois, 2 anos depois, o 8 de janeiro em São Paulo, exatamente, em Brasília. Que coisa, né? E o Brasil, até nisso, respeita aquilo que eles tanto odiavam à esquerda, né? O imperialismo americano. A esquerda brasileira repete o imperialismo da esquerda americana, né, Fabiana? Eu ia fazer justamente essa brincadeira, Bernardo, que a esquerda brasileira, além de tudo, ela é tão atrapalhada que entre eles existe o anti-Yankee, né? Que fica falando, vocês são vassalos dos Estados Unidos, né? Só que a pauta woke todinha veio dos Estados Unidos e aqui no Brasil é mais difícil colar do que nos Estados Unidos. Eu vejo isso porque a gente vê até os diálogos, né, de reproduções artísticas, fica muito claro isso. Só que aqui no Brasil, infelizmente, lá nos Estados Unidos a gente tem coisas um pouco melhores ou menos piores. Pelo menos a gente tem um judiciário ainda respeitável, vamos dizer assim, ou com uma tendência muito mais que fique na sua casinha. E aqui no Brasil a gente tem essa mistura de narcoditadura com narco-estado, com essa esquerda guerrilheira, né, com essa esquerda raiz aí que ainda fala coisas tipo Lula, porque o Lula ele passeia, né, numa pauta na outra e ele consegue desagradar as duas. A nós nem precisa falar, porque realmente ele de boca fechada já agradaria, mas eu gosto quando ele fala, porque ele se queima. Mas essa semana, né, quem saiu na frente aí vai fechar a semana com, se a gente tivesse que dar um prêmio,
é o ministro Barroso, que é, sim, o homem, né, no judiciário do neoconstitucionalismo, o homem do globalismo, esse que está, né, realmente nos moldes aí americano, né? Ele representa isso e o que ele faz em julgamento é exatamente isso. Então tá interessante, porque o professor Olavo falava que um dia eles brigariam entre si. Pois é, não sei como, nem quando, mas parece que está chegando. Tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora. Bom, eu vou subir a primeira matéria, mas antes eu só quero fazer um pedido para todos que estão nos acompanhando de darem o like nessa live. A gente tem se empenhado, temos trazido pessoas muito importantes e feito aqui discussões muito bacanas todos os dias. Então, o seu like é muito importante. E se você ainda não está inscrito no Paradoxo BR, tá aí. Curta, inscreva-se e compartilhe, porque essa sexta-feira o programa promete. Eu vou pedir para Juliana, que hoje está pilotando o programa, já subir a primeira reportagem. Está aí, ó. Nós estamos falando do Barroso. Barroso cumpre cartilha do bolivianismo e ganha o quê? A presidência do CNJ. Está no nosso site, paradoxobr.com, um portal de notícias nosso. No dia seguinte, aquela enxurrada de críticas que Barroso recebeu, os brasileiros ficaram sabendo de outra notícia, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que logo vai ser presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, também vai presidir, além da própria Corte Suprema, o Conselho Nacional de Justiça. O órgão foi criado como uma espécie de corregedoria que analisa o comportamento errático de juízes, não muito diferente do próprio comportamento do próprio Barroso, no evento da Uni essa semana. Eu queria ouvir a Fabiana, que tem o mesmo sobrenome. Tem alguém que está comentando aqui. Fabiana, você é parente do Barroso? Como é que Essa história nunca acaba na minha vida, Bernardo. Isso é um peso. Ai, como é difícil isso. Gente, já expliquei isso inúmeras vezes, tá? Mas eu costumo brincar, eu falo, volta 20 casas no jogo, porque dá até preguiça. É parente, mas eu nunca tive contato, para resumir, tá? Então, meu pai morreu muito cedo. Aliás, ontem fez mais de até perdi as contas, acho que mais de 30 anos que meu pai faleceu. Poxa. E meu pai era filho único e vem desse lugar aí. Eu nunca tive contato com o ministro e ele era da família lá do meu pai. Então, né, eu só levo as bordoadas, porque os méritos, quando eu advoguei mesmo, nunca me utilizei disso. Então, e ainda bem, né? Então, eu costumo até brincar ontem no programa lá que eu estava fazendo na Oeste, eu começava a falar, gente, eu sou a Barroso legal, não ficar falando fora Barroso, senão a produção vai me tirar, né? A gente precisa brincar um pouco, mas de verdade, né? O ministro Barroso, a gente precisa lembrar de uma trajetória importante que ele teve recentemente no Brasil. Ele foi o lavajatista, né? Pitadas de psicopatia, uma coisa assim incrível, né? Que todo mundo vibrou, inclusive eu admito, né, naquela época, contra Gilmar Mendes, que realmente nós acreditávamos em um outro Brasil. Se éramos iludidos, eu não sei, mas eu, como sou legalista, eu caí logo naquele canto ali, né? Finalmente eu estava vendo a lei ser cumprida através do Moro, etc. Mas aí a história do Brasil não é para amadores, né, Bernardo? Porque quando a gente gosta das pessoas, como eu cheguei a gostar até do Moro, depois eles não nos decepcionam, né? Acabam ficando, né, em cima do muro e decepcionando mesmo com pessoas, e eu acho que até o Moro deveria ter ficado onde ele estava, né, como juiz. E aí a gente tem esse negócio aí que é para dar a última, nem sei, a última pancada em nós é ter o Barroso, o ministro Barroso, com a agenda dele como presidente do Conselho Nacional de Justiça. Porque a gente precisa lembrar o que aconteceu esse ano. Né? A gente teve, por exemplo, a juíza Ludmila Lins Grillo sendo afastada. Pelo quê, gente? Eu não consigo nem falar, porque os motivos que eles deram é bem ridículo, né? Que ela era uma negacionista que tinha tomado um sorvete em praça pública, mais ou menos isso, né, na época da pandemia. É mais ou menos isso, estou resumindo. Lógico que o caso é muito maior, tem outras coisas, mas ficou assim. E a gente tem visto que nenhum juiz, né, pode realmente se manifestar e não deveria. A regra é essa, né, deveria ser somente dentro dos autos. Mas o que o Barroso fez não foi uma manifestação, foi um desabafo, né? Ele se encontrou, ele estava falando para os seus.
Então, ali ele achou que realmente ele estava blindado, como ele continua achando, tá? Eu acho que o pessoal está muito animado discutindo, nossa, mas é melhor ou pior o Barroso cair? Gente, o dia que eu ver pautarem um impeachment de ministro, aí vocês me permitem eu entrar nessa discussão, porque por enquanto a gente só olha lá o negócio do Leme, né, do navio que você falou aqui no começo do programa, Sim. e não enxerga, só tem uma neblina. Então, para mim, é praticamente indiferente, Bernardo. A gente sabe que a justiça está... A gente vive na juristocracia. Aliás, foi lembrado a Ludmilla, ela que fez o prefácio desse livro aí. Então, dias difíceis, mas tem muita ilusão aí no meio, né? Então, a gente vai tentar falar isso um pouco picadinho. Perfeito. Falando em picadinho, eu queria que o Richard pudesse lançar um olhar, já que ele está muito mais americano do que brasileiro, porque são muitos anos vivendo na América, né, Richard? É verdade. Você acompanha as notícias do Brasil, até porque tem negócios com o Brasil, mas acompanha muito mais proximamente as notícias americanas, a vida política americana. Eu queria que você traçasse um paralelo entre o comportamento dos membros, dos integrantes da Suprema Corte Americana com os nossos iluministas brasileiros. A primeira coisa do paralelo, que não sei nem se é para que paralelo, andam juntos, não é isso? Sim. Primeira coisa, o juiz da Suprema Corte aqui não dá entrevista. Aqui não, até live participa. Oi? Até live com MST eles fazem. Com menino aqui já não existe isso. O juiz aqui da Suprema Corte não dá discurso, que nem a gente viu essa semana aí do distinto. Só aí. E outra coisa, em termos de esquerda, tá? de partidário, é nítido. Por isso que quando a gente consegue entender que a relevância de você nomear um juiz na Suprema Corte é o que domina, na verdade, o país, tá? É nítido que tem aí uma luta, uma disputa, até basicamente entre eles, quem foi nomeado pelo Obama e quem foi nomeado pelo Donald Trump. Então, você vê que existe aí uma divisão. Só que, ultimamente, tem existido decisões, e o que mais chamou a atenção do americano agora, e, Fabiana, com todo respeito por você, a justiça americana não é como você imagina ou como o mundo imagina, tá? Haja visto o que acontece na Casa Branca em Washington hoje. Se você acompanhar a coisa aqui, aquilo que nós crescemos, né? Você é mais jovem do que eu e o Bernardi, mas que a gente cresceu com aquela ideia que o americano não é assim, eu posso garantir a você, tá? De maneira bem respeitosa. E o que a gente vê é que existem umas posturas e algumas decisões tendenciosas. E o que chamou a atenção assim do americano que acompanha foi o choque, foi justamente durante a disputa eleitoral de 2020 do Donald Trump. Né? Isso aí foi uma coisa muito triste que aconteceu aqui. Mas a gente sabe que a estratégia divina não é nossa. Por exemplo, passado, né, uma vez que a bomba já explodiu, nós estamos pegando os caquinhos, né? Se a gente parar para pensar com a realidade dura e crua, e todos nós, você, Fabiana, Bernardo, eu, milhões de brasileiros, milhões de americanos, nós nascemos para esse momento. Então, a gente tem que sofrer para esse momento. Porque, por exemplo, vamos fazer o paralelo agora, tá, Bernardo? Você é até um pouco da Suprema Corte. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, será que o Brasil teria a certeza que o PT é tão destrutivo? Será que se o Donald Trump tivesse sido reeleito, os Estados Unidos teria noção o quanto os democratas são destruidores? Então, sabe, o que acontece? Como é que a gente vê hoje isso aqui? Trump não foi reeleito. Os democratas, em meses, vou até dar um pouco antes de assumir, dia 20 de janeiro de 2021, o poder de destruição da agenda democrata já estava acontecendo. Antes de assumir. Assumiu, então, nem se fala. Então, se você vê hoje que acontece, o que tem acontecido aqui oficialmente, né, desde o dia 20 de janeiro a 12:01, é inimaginável
para os padrões de qualquer país. Então, hoje, o que acontece? Os americanos que estavam enganados com os democratas, estavam enganados com essa chamada narrativa, uma grande maioria não está mais. E é por isso que os democratas estão censurando demais as mídias, as redes sociais. Para você ter uma ideia, com toda. Eu falei na última entrevista aí com o Bernardi, né? Para mim, Mark Zuckerberg, Facebook, Jack Dorsey, que era do Twitter, eles são co-patrocinadores dessa destruição. São pessoas que eu não sento na mesa com ele, não tenho prazer nenhum de conversar, nem apertar a mão dele, nem chegar perto. Eu uso a plataforma porque não tem jeito. Mas não, por aí. Então, o que acontece? Hoje, você vê a mesma coisa aqui. Os americanos, antes do Biden ser eleito, 15% dos possíveis 81 milhões de eleitores do Biden já tinham se arrependido. Quando descobriram a verdade, que a verdade só veio depois que o Biden foi determinado como eleito, não tomado posse como presidente. Veja a diferença. Tá? Se você pegasse os 15 milhões dos 81 milhões que foi falado que elegeram Trump e que se sentiram enganados, só caiu a linha de alguém aí. Quem congelou aí? É a sua linha. É a Estamos sua linha que está aqui. congelada. Acho que é a sua linha que está congelada, Richard. Quem ele que está congelou? congelado. É você que congelou, A sua linha que está congelada. Bom, ele saiu daqui a pouco. Agora, você percebe, o Fabi, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Não, não é. E tanto a gente pode dizer aqui também que essa esquerda guerrilheira que a gente tanto fala, ela também foi moldada ali naquela agenda da União Soviética. Dá para comparar, né, o pensamento marxista-leninista. Existe ainda essa esquerda no Brasil, existe uma outra esquerda no Brasil, que é aquela que é a que mais eu acho que está tomando corpo agora, que é a esquerda nacionalista, né, que ela realmente tem essa parte que a gente acaba tendo em comum, né, de sermos nacionalistas, mas depois divergem muitas outras, muito mais até pela noção do que é o Estado, né? Mas essa é uma outra pauta. E a gente tem a esquerda aí, a globalista, e alguns representantes políticos já eleitos há muito tempo. Até citaria aqui que o próprio João Dória talvez também fosse, né, dessa vertente Exato. aí que a gente fala, e tem alguns políticos atuais que se elegeram com a agenda Bolsonaro, que são pautas claras, né? A agenda Bolsonaro todo mundo sabe quais são. E esse pessoal agora começa a olhar para o lado, como se nós, eleitores, não fôssemos perceber. Então, assim, é isso que eu penso. O Brasil despertou politicamente em relação ao Bolsonaro, que veio lá daquele brasileiro raiz, se identificou com alguém que tinha um sentimento e um pensamento genuíno, né? Essa coisa de patriotismo, etc. E aí, de repente, esse pessoal todo que surfou na onda fica sempre tentando dar uma mudadinha ou dar uma melhoradinha. Na verdade, não é isso. O brasileiro tem pautas a serem defendidas, como nos Estados Unidos. Isso que o Richard falou da justiça, eu sei que sim, mas é que a nossa é tão desastrosa, qualquer coisa menos pior, eu já olho com os meus olhos brilhando, né? Mas eu sei, porque eu acompanho alguns casos, não na esfera política, eu acompanho alguns casos de muita injustiça na justiça americana, que também tem isso. E infiltração da pauta woke também aí, né, nas faculdades, nas escolas, as crianças também têm que falar no espaço seguro, né, algumas coisas não pode se falar. Exato. E a gente sabe também que o homem jovem, branco, é o mais atingido, porque quase tem que pedir perdão por ser isso, né, por existir, né? Desculpe que eu existo. Isso nos Estados Unidos é muito mais forte que no Brasil. Então, logicamente, o futuro americano, ainda mais em relação à liberdade, que eu acho que é o maior valor que os americanos têm, é a noção de liberdade, pode estar comprometido sim, né? E vai ter essa infiltração na justiça, vai ter essa infiltração em todos os campos. E aí vai ficar difícil, porque
Para nós, né, do mundo aqui ocidental, a gente olha para os Estados Unidos como modelo, mas e também olhamos para os Estados Unidos com aquele equilíbrio, mas está acontecendo tanta coisa, né, no mundo, que esse poder americano também, né, está mudando. Então a gente está vendo hoje uma China, uma Rússia tendo ali o seu papel fundamental também na economia mundial. E a gente vai ter que, infelizmente, para isso serviu, né? Acho que o povo, não sei, tomara que os americanos tenham acordado para que essa agenda aí ruim, bem ruim dos democratas, o Biden, meu Deus do céu, né? É até difícil a gente comentar sobre o Biden, mas a gente tem o Lula. O Lula, eu acho que ele vai um pouco a mais, porque ele tem, sim, esses interesses ligados aqui com essas narcoditaduras da América Latina. Então, nós estamos, assim, nos agarrando, como se fôssemos o último pilar da última coisa. Eu sei que tem outros países aqui na América Latina que voltaram, mas o Brasil é fundamental para isso, pelo tamanho, por tudo, né? Então, todo E mundo porque fala nós estamos aqui, né, Fabi? Nós somos brasileiros, né? também, a gente sente muito, mas É. as eleições desses países em volta de nós, né, aqui da América Latina, o Brasil sempre foi muito importante, porque sabe, né, que se vai para a esquerda tem aquela coisa do dinheiro público, né, que é emprestado Exato. para alimentar a ditadura e opressão em cima dos povos aqui. Então, muita gente estava de olho, sim. A visão de povo eu estou falando, né? Não estou falando da visão, Sim. não, dos magnatas do poder. Mas tem esse divisionismo agora, né? A gente está acompanhando um pouco, mas não é, eu acho que ainda não é suficiente para haver um rompimento ali nesses interesses que coordenam o Brasil e que espelham os Estados Unidos. E acho que o que a gente está passando é um laboratório para os próprios Estados Unidos, não o inverso. A gente teve o 6 de janeiro, 8 de janeiro, muito igual e semelhante ao que aconteceu aí no Capitólio, só que aqui são condições muito especiais e que a gente vê que eles deram uma exagerada um pouco maior para talvez usar nos Estados Unidos. A gente é sempre essa pipeta aí de laboratório. Isso às vezes me incomoda demais. A caixa de maldades, né, de 8 de janeiro foi muito pior do que a caixa de maldades do 6 de janeiro na América. E eu queria deixar o Richard complementar o pensamento, que ele acabou sendo prejudicado lá, e também dar a opinião dele a respeito dessa fala da Fabi. Richard. Não, o que a Fabiana falou realmente tem fundamento. A gente vê todo esse paralelo, né, quando ela fala de 8 de janeiro e 6 de janeiro. Inclusive, quando eu vi essa movimentação para 8 de janeiro, se eu pudesse, eu pegava o megafone e gritava: cuidado que eles vão fazer isso, olha aqui a imagem, vão fazer. Cuidado com o que vocês vão falar. Bolsonaro, por favor. Sabe? Eu sabia, porque eu tenho acompanhado isso há muitos anos, sabe? E você vê, o Trump foi processado aqui, foi depor aqui em Miami, que por sinal foi uma festa. Onde ele chega aqui é uma festa, né? Parecido Aí, aqui, né? dia depois, Bolsonaro, né? Eu não sei ainda. Até em relação à traição, né? Também o Bolsonaro, o entorno dele, traiu demais. E o Trump também, né? Isso é interessante a gente observar. Curioso é que ainda não provaram nada contra o Trump. Você acredita, que a gente fala sempre, você acredita do jeito que estão caçando o Trump? É que eu falo para o pessoal aqui, não, porque o Trump foi acusado disso, foi acusado daquilo. Ok, ele foi acusado. Mas você acredita do jeito que a esquerda quer derrubar ele, se tivesse provas, já não teriam derrubado? Com toda certeza. Vocês acham que iam deixar passar? É que nem agora. Cocaína na Casa Branca. Não sei se vocês chegaram já a notícia aí. Já descobriram que não foi só cocaína, teve mais 2 eventos de drogas na Casa Branca. Ah, porque a quantidade em Washington até uma certa grama é permitido. Sim, é permitido, mas é proibido nos Estados Unidos inteirinho, em qualquer prédio federal. E dentro da Casa Branca. Esse Casa branca Branca tem a ver com pó? Aí vem aquela piada, por isso que é branca, Casa Branca, né? Então, é o tipo da coisa. Qual é o tipo de gente que o Biden está permitindo? Aí vem como é que chama? O Secret Service. Vem o Secret Service, né? Do governo. O porta-voz da Casa Branca? Não, porta-voz não, o Secret Service, o agente secreto do governo, de segurança. Aí fala assim: não, nós não encontramos, vamos fechar o caso. Quer dizer, é um desrespeito com a população de uma maneira assim, sem igual. Então, é que nem eu falo, né? Eu já falei isso, falo em vídeo, já falei contigo também, Bernardo.
Tu não sabe qual é o teu coeficiente de tentar de tentar fazer você de otário até você falar com um democrata. Porque, sabe, é o endereço mais seguro dos Estados Unidos, Casa Branca, câmera para tudo que é lado. Os agentes secretos espalhados de tudo que é lado, né? Não sabe de que é o dono de droga, não sabe como vão fechar. E os outros 2 casos? Agora vem aquela pergunta que eu não quero se calar. E se fosse com Trump? Imagina pegar uma droga qualquer na casa do Trump. Então, esse tipo de coisa é o que o americano está cansado. E isso, Fabiano, que você colocou muitíssimo bem, que o Bolsonaro não descobriu, mas ele alavancou, né? O patriotismo do brasileiro. Foi a mesma coisa aqui. O patriotismo americano estava amassado, estava sufocado pelos democratas. 8 anos de governo Obama. É só você ver qualquer evento democrata, preste atenção quantas bandeiras americanas tem. É Quase igualzinho. nenhum. É muito Quase parecido. nenhum. Sabe? Aí, o que acontece? Vai o Trump, dá esse patriotismo e levanta o patriotismo americano. Ele desperta no povo, tá? A vontade de falar de política, de ser enganado, de abrir os olhos. Tanto que o Trump fala que, a pessoa perguntou qual foi o melhor feito que o Trump fez, foi mostrar ao povo americano o quanto ele é enganado através do fake news. Ele disse que esse foi o maior trabalho que ele fez. Foi o maior. Ele mesmo já falou várias vezes. Eu, que sou um cara que me considero bem informado, eu sabia que era fake news, mas não sabia que era desse tamanho o negócio, entendeu? Eu sabia. CNN, pô, CNN, nem deixei de ver quando eu comecei a me posicionar, buscar outros veículos, quando a internet começou a crescer, eu larguei. Mas não sabia que a coisa era tão grande, né? Eu não sabia dessa dimensão e profundidade do deep state, do estado profundo. Eu não sabia que era tão, como dizer aqui, deep, fundo e wide. Eu não sabia que era tão grande assim, sabe? E são poderosíssimos. Eu não sabia que o establishment, que se fala muito aí no Brasil, eles são praticamente uma marionete na mão desse pessoal. E esse pessoal do deep state, entra governo, sai governo, eles não estão nem aí. É poder e, sabe, é nojento. Agora, o americano acordou. As pesquisas estão mostrando agora que eles estão realmente muito mais cientes, tá? E o que a gente vê que é igual no Brasil? Quanto mais ciente a população fica do que é a política, mais eles tentam sufocar na imprensa, mais eles tentam sufocar nas informações, mais tentam censurar. É como eu falei para você, Bernardo. Fabiano, eu sou um consultor empresarial que gosta de falar de política, de analisar política, e eu sou censurado no YouTube pela direita, pela esquerda, pela frente, pelas costas, só pela maneira que eu falo. É que eu falo, no fundo, da vergonha, sabe, não de mim, de ter uma empresa que tenha desenvolver uma inteligência artificial, um algoritmo para falar de um cara que fala que é conservador, que fala do bem. Só que as coisas que acontecem aqui, tá, eles tentam abafar. Eu tenho coisas no meu canal que, olha, que já estão veiculadas há anos lá. Se fosse hoje, eu acho que o canal era tombado. Eu não tiro. Tá lá. Por exemplo, Fala baixo, então. Fala baixo. Não, mas eu tô nem aí. Eu continuo. Você tem uma ideia, Fabiano? Eu tenho uma imagem do Biden que ele está chantageando a cúpula política da Ucrânia. Está no meu canal. E ele verbaliza que para segurar $1 bilhão se não demitir o promotor que está perseguindo o filho dele. Que coisa. Entendeu? Então, quer dizer, hoje tá igual. E essa plataforma aqui que a gente está falando, ela não gosta disso, ela é capaz realmente de derrubar o canal, tá? Derruba. Porque eleições americanas é algo que aqui não tem jeito. Você tem que dizer que realmente foi tudo ótimo, viu, YouTube? Tá tudo ótimo,
A gente sabe falar invertido, mas só tomar cuidado, porque essa plataforma aqui, ela cai mesmo. Inclusive, eu Não, até você queria quer ver uma aqui coisa? Essa fazer, semana. rendeu Essa homenagens semana. ao YouTube, né? Que vocês são fantásticos, deixa a gente falar Né? os termos todos. Então, Isso. vamos, é para ser hipócrita? Então vamos ser hipócrita. Parabéns, Sim. vamos aplaudir aí, né? Eu queria aplaudir o YouTube por tudo isso, que Ó, não só você o quer ver uma YouTube, né? coisa? A Eu vou grande ver se eu mídia. vou botar no meu canal. Essa semana, o Tucker estava fazendo uma entrevista com a Nikki Haley, que vai se candidatar, é a mulher que está se candidatando a presidente agora na chapa republicana, Nikki Haley. Sim. Ela foi defender, essa semana, foi igual esses dias agora, ela foi defender os 81 milhões de votos do Biden nas eleições. O Tucker, que tem uma gargalhada conhecida aqui nos Estados Unidos, deu uma gargalhada na cara dela, dos 81 milhões de votos. Não existe. Só que acontece o seguinte, o tempo está passando, quanto mais... Aí eu vou pegar uma carona na Bíblia, né, que nós conhecemos bem, né, Bernardo? Não sei você. Fabiana também, Fabiana nada também. de escondido que não vinha a ser... Amém. Nada de escondido que não vinha a ser revelado. Não é isso? Está lá no livro de Mateus, Marcos e Lucas. E é o que está acontecendo agora. A população está descobrindo o quanto foi enganada e tem sido enganada. Isso hoje... Bernardo, eu posso aproveitar e pegar esse gancho, porque é um bom exemplo para nós brasileiros. Os Estados Unidos é o país, eu tenho certeza disso, que mais pessoas intercedem, oram, né, pela política, pelos seus líderes. E isso o brasileiro está aprendendo com o americano. Então, isso é um bom caminho, essa parte boa que a gente tem que olhar mesmo e ver como acontece. Né? O Brasil é um grande potencial nisso. Tanto que, se a gente for ver as medidas, o fundo do fundo, existe uma perseguição profunda em relação aos cristãos. E aí não importa se é a esquerda guerrilheira, se é a globalista, porque né, esse deep state que você falou, profundo, são os mesmos no poder e que distribuem. E a gente fica olhando, às vezes, para os fantoches disso tudo, que é colocado como a cara. Aqui eu dou exemplo, por exemplo, do Zelensky, né, que a gente sabe exatamente o que ele está a serviço de quem, e se não souberem é só dar uma olhadinha, mas tanto o Putin também, tá? Mas esse pessoal aí, eles estão à frente de tudo isso para poder concentrar poder e tirar a estabilidade. Aí, se a gente for puxar para a parte da Bíblia, exatamente essa, né? Porque quanto mais gente que tem esse papo aí de redução populacional, mas não é isso. A gente sabe o que é atacar no fundo, a família, os conceitos, e o Brasil ele é conservador por natureza, né? É muito difícil mudar essa mentalidade no Brasil. Essa sim é bem difícil. Então, a minha esperança fica aqui, como fica também nessa parte que a gente sabe que nos Estados Unidos é muito forte. Então, eu faço votos para que os americanos se levantem e acordem, porque se eles forem esse farol, eles vão nos ajudar. E aqui não tem nada a ver com vassalo, nada disso, tá? Porque a gente sabe a dependência que existe, a gente querendo ou não. Infelizmente, o Brasil não tem capacidade para navegar em mares de outros, assim, abrindo, né, a guarda aí para, por exemplo, algo internacional. A gente não tem nem mesmo, se a gente for pensar bem, como nos defender o nosso território. Então, por isso, é uma questão de olhar a realidade, tá? Não que eu amo o Brasil, com tudo, mas esse alerta aqui a gente já tem feito há muito tempo, e a minha esperança também fica na nova geração que está sendo formada aí nas forças militares brasileiras, porque muita gente, por exemplo, já leu Olavo. Então, eu fico nessa expectativa, mas eu não tenho mais a ilusão. O meu filho é especialista em segurança, apesar de ser de esquerda, especialista em segurança, doutor, acabou o doutorado dele agora, né, em relações internacionais, e ele diz assim, o Brasil tem tão somente 20 minutos de munição numa guerra. Ou seja, se estourar uma guerra, nós conseguimos segurar a guerra por 20 minutos, o que é um problema. Bom, o Richard falou que ele se considera informado e há pouco tempo conseguiu entender que havia um mecanismo gigantesco trabalhando no subterrâneo das políticas. Richard, estou no mesmo barco seu, sou um jornalista com quase 40 anos de carreira, militei na grande mídia e confesso-te que eu sabia que existia, sim, a imprensa marrom, que a gente fala aqui no Brasil. Você lembra disso?
Mas não tinha a dimensão, a mínima noção da dimensão deste monstro, que é um monstro. E depois, abrindo os olhos, eu fui editor de Inter, que a gente chama editor internacional, fui editor-chefe, e a gente recebia nos satélites imagens de todas as agências, e eu via que havia alguma coisa estranha de uma pasteurização de todas as agências. Todas as agências tinham o mesmo comportamento a notícias, exceto algum furo de reportagem, mas quando vinha a notícia, porque a mídia ela é movida por ondas. Então, a mídia internacional, a mídia local também. Então, agora a onda, esta semana, é a fala do Barroso. É a onda, então são ondas. E se você olhar o comportamento das agências internacionais, põe Reuters, a própria CNN, a BBC, a Deutsche Welle, France Press, vamos colocar a EFE, que é espanhola, todas elas têm o mesmo comportamento. Por quê? Porque em cima tem o mesmo comando globalista. Então, está tudo numa mesma mão e tem tudo a ver com isso aqui que fala o Sérgio Cardoso, nosso primeiro Superchat de hoje. Senhores, as semelhanças são nítidas, pois a mesma mão que concebeu as coisas do norte é a mesma do sul. Mas em Nárnia não há freios e contrapesos, nem federalismo. São difíceis de reverter. Então, interessante o que traz aqui o querido Sérgio Cardoso, que todo dia ele tem um superchat e contribui com a gente. E nós estamos falando sobre os evangélicos, sobre o evangelho. Eu estudei essa semana, e terminei o estudo essa semana, de Jeremias. O povo foi levado para a Babilônia. Me parece que nós, aí nos Estados Unidos, com Biden, nós aqui no Brasil, com Lula, num período, temos que ir para a Babilônia. Estamos numa espécie de Babilônia, né? Então, vamos entender o que Deus quer conosco nesse momento de Babilônia. E, falando em evangélico, um senador, essa semana, fez um pronunciamento interessantíssimo. Foi Magno Malta ontem, eu quero colocar esse pronunciamento, e aí nós vamos discutir a fala do Magno Malta, que está aí no Twitter do Gabriel Viacava, né? A Juliana vai colocar para nós ouvirmos a fala do Magno. Por favor, Ju. Conclamo os senhores senadores ao presidente Pacheco a que exija uma mais dura resposta. Essa nota aqui coloca o Supremo todo sob suspeição, em todos os processos. Porque se qualquer processo de alguém que não vota em Lula chegar lá, eles são suspeitos, porque todos são bolsonaristas. Quando o Supremo defende o Barroso por ter chamado todo mundo de bolsonarista, ficou suspeito, coronel. Ficou suspeito. Todo mundo ficou suspeito. Nós temos cobrado muito do Supremo e temos cobrado pouco do Senado. O assanhamento do Supremo, a culpa é do Senado. De tudo que eu ouvi, já ouvi, eu nunca ouvi chegar a um patamar tão desrespeitoso e debochado como o do ministro Barroso. O voto dele é um escárnio na legalização da maconha. No voto dele, ele diz que um cidadão brasileiro tem liberdade de chegar em casa depois do trabalho e tomar um porre, dormir de porre. Como também ele tem liberdade de fumar um baseado e dormir de cabeça feita. Ele pode até achar que é verdade, gostar, sei lá o quê, mas é apologia ao crime. É apologia ao crime. A minha advogada me diz, ele tá pedindo, o que ele está pedindo de você dá de 2 a 6 anos de cadeia. Luiz Roberto Barroso contra mim, que eu não falasse nada, que eu ficasse calado, porque senão ele ia se exaltar com a minha fala, ia complicar o meu processo. Pois que complique, porque minha boca ninguém vai calar. Eles inventaram essa também agora. Você fala no Brasil é autoritarismo, você canta no nacional é discurso de ódio. Você fala que as pessoas são inocentes, são patriotas, não, fazem discurso de ódio. O que eu estou fazendo aqui agora, eu posso ser processado amanhã. Dá até uns 3 processos aqui por discurso de ódio e desrespeito à Suprema Corte e acelerar meu processo do ministro contra mim. Mas eu não nasci para semente.
Eu não nasci para semente. Um dia eu vou passar. E o que tiver que acontecer comigo, se João Batista tivesse medo de perder o pescoço, nós não estaríamos aqui. Então não é um medo que vai me acovardar. Interessante, né? É uma fala corajosa. E ele chama, Fabi, ele abre ali falando exatamente, chamar o Supremo, Supremo não, o STF, o Senado Federal, a sua responsabilidade. Cadê o Senado? Aqui o assanhamento do Supremo, do Supremo do Tribunal Federal, do STF é culpa do Senado, que o Senado deixa passar. Isso aí, quando a gente entende a estrutura do país, do jurídico, é o Senado. O Senado deixa passar. Foi que nem aqui também, quando a gente vê que o Senado, por isso que aqui existem os Rhinos, os republicanos somente no nome, Republican in the name only. Tem votação aqui que a gente imagina que o Trump vai ganhar na plenitude 100% dos votos dos senadores republicanos, e aparece os Rhinos, Republican in the name only, que são traidores. Porque o Senado deixa passar. Qual o jogo de interesse que esse cara tem? Agora, quanto a coisa da legalização da droga, eu falo para vocês o seguinte, já que se a Cracolândia não é suficiente para esse pessoal ver o que acontece, por que eles não conversam? Porque são uma combada de covardes que não têm coragem de enfrentar um pai e a mãe que têm filhos drogados, que se tivessem. Porque se um cara desse tem coragem de sentar com a mãe que tem filho drogado, um pai que tem filho drogado, uma filha se prostituindo por causa da droga, se esse cara tiver coragem de falar com um pai ou uma mãe desse, eu não sei como é que a esposa desses caras deita até na cama com ele. Como é que os filhos olham para eles? E se isso que tiver naquela colônia é suficiente, por que eles não vão dar uma volta aqui no Zombieland, que tem aqui em São Francisco, ou então em Oregon, na cidade de Portland, que é a capital de Oregon, onde hoje os democratas que aprovaram a lei de liberação de drogas se arrependem, falaram, foi o nosso maior erro. Por que eles não vêm pegar um avião, já que eles gostam? Porque tudo que é comunista no Brasil, tu vê que eu estou me empolgando já, né, Bernardo? Quando o cara chega e fala, né, como a gente escuta, que vai passar onde? Miami, Nova York. Tu não vê ninguém para Venezuela, tu não vê ninguém indo para Cuba, tu não vê nada disso. Vem tudo para Miami. Então, já que vem para os Estados Unidos, dá uma chegada lá em Portland, lá no Oregon, faz um cross-country, atravessa o país inteiro, vai lá, chega em São Francisco, ele vai pegar o telefone dele assim, ó, vai pegar um aplicativo, sabe como é que chama? Aplicativo do cocô, que tu vai rodar na cidade onde não tem cheiro de M. Chama Poop Map. Cidade democrata. Vai lá. Lá tem um monte de drogado para ver se o que vai ser liberado. Então, quando você vê o que está acontecendo... Hoje os estados já têm estudos aqui, e mais do que suficiente, que você sabe que tem uma coisa que americana é boa, é a estatística, né, Bernardo? Aqui tem... A estatística americana aqui não tem para ninguém no mundo. Já tem os estudos antes e depois da liberação das drogas. Antes e depois. Só tem destruição. Não tem uma notícia boa. Não tem um dado positivo. Então, quando eu vejo o que acontece aí, é revoltante. Porque esses caras não têm coragem, que a gente sabe que são uma combate covarde, de chegar e falar com o pai e com a mãe. Vai numa clínica. Fala com alguém numa clínica, com o pai, com a mãe, com o filho que está lá. Sabe? E vai num presídio. Falar com um presidiário, tudo drogado. As imagens que têm circulado aí são assustadoras. Aqui, de zumbi. Sabe? 100 mil americanos morrem por ano nesse país aqui de overdose só de fentanol. Não estamos falando das outras drogas, não. São as que atravessam a fronteira com acordo de Partido Democrata. Pode falar, Fabiana. Se eu falar, eu Perfeito. Fabi, eu queria ter um comentário a respeito dessa fala do senador. Né? Antes, eu queria só aqui destacar o superchat do Leandro, né? Ler com ouvidos. O verdadeiro revolucionário hoje é o conservador. E tem mais um superchat, um super sticker da Ana Meneghini. Fabi, e tem mais uma pergunta que chegou para mim aqui. O discurso inflamado também do Barroso essa semana pode ser considerado uma confissão de que houve um conluio entre o judiciário e o PT
o sistema, na verdade, para eleger Lula, lembrando que eles começaram em 2021 com uma manobra para não aprovar o voto auditável. Lembra disso? Lembro muito bem. E quero só agradecer, Bernardi, que tem um pessoal aí que tá com a hashtag TeamFabi. Eu fico muito feliz, uma sexta-feira, Anne, Você é obrigada aí pelo fantástica, superchat. Fabi. Você Muito obrigada, gente, pelo prestígio aí. Eu fico muito feliz mesmo. A gente caminha já uma longa jornada. E em relação a isso, só deixando claro aqui, obrigada a todos, não vou conseguir citar o nome de todos, mas eu vi que tem a Juliana, tem aqui a Meg Conserve, tem a Paula Crestana, tem tantos outros aqui. Obrigada, pessoal. Isso nos motiva bastante. Mas eu tiraria o pode, né, dessa frase, porque se nós estivéssemos num país minimamente sério, né, não existe dúvida, porque quem fez a afirmação em um lugar livre, sem coação nenhuma, foi o próprio ministro. E essa não é a primeira vez. Se a gente juntar Exatamente. o histórico de discursos públicos dele, e por livre e espontânea vontade, olha, ele não estava nem numa cadeira de uma CPI, uma CPMI para falar essas coisas, né? Muito menos estando num inquérito, né? Então, é o que ele pensa, é o que ele quer falar. Ele não tem essa preocupação. E a gente está pegando hoje ele, mas dos 11, né, que agora a gente completou aí o time com o Zanin, desses todos, tá? Inclusive o pessoal fala, inclusive os 2 que o Bolsonaro indicou, sim. Eu particularmente aqui tenho críticas ao André Mendonça com o pensamento que ele tem a respeito de liberdade, né? Eu sei porque eu assisto julgamentos do Supremo. Então, a minha opinião é própria, não é ninguém que me fez, ela não. E eu fiquei muito chateada em algumas decisões do André Mendonça. Se ele acertou em algumas outras aí, que bom, mas o mínimo eles têm que acertar, é o mínimo. O Cássio Nunes, eu já acho que tecnicamente, às vezes, ele é um pouco melhor ou menos pior. Agora, o restante, gente, não vou ficar falando nome por nome, mas eles estão cumprindo uma agenda, está muito claro. Então, esse negócio, ele pode ser considerado, se fôssemos um país sério, ele não estaria mais onde está na cadeira. Porque essa coisa de suspeição que o Magno Malta fala, eu acho muito incrível esse instrumento aqui no Brasil. Aliás, o legislador que quer fazer uma boa lei, está aqui uma dica. Não adianta a gente ter lá a suspeição, que é quando alguém é suspeito porque tem proximidade, pode ser positiva e negativa, que a gente vê muito acontecendo, por exemplo, em audiência trabalhista, né? Que eu sei que o pessoal, isso é muito comum entre as pessoas, então as pessoas conseguem entender o que eu estou falando. Você não pode ser ouvido, você vai ser ouvido como informante, mas não como testemunha, mais ou menos isso. Para juiz, então, isso deveria ser muito mais severo. Só que, para acontecer, ele tem que se autodeclarar. Então, a lei, nesse ponto, tem que mudar, né? A gente tem que colocar lá de que qualquer prova que haja, porque tem que ser assim, você tem que ter, no mínimo, a manutenção da imparcialidade do juiz. E olha que aqui eu já estou presumindo que já não existe, porque a gente vai falar e tem que dizer que a educação já está totalmente para a esquerda. Então, você não forma hoje um juiz imparcial de verdade, né? Ele sempre vai ter uma vertente. E não tem para fazer esse jogo aí. Tanto que é muito difícil, se falarem para mim hoje, vamos tirar os 11, vamos colocar outros 11, eu teria muita dificuldade para dizer 11 nomes, tá? 11 nomes, assim, com perfil de imparcialidade e de honestidade com que existe na lei no Brasil hoje. Mas a gente precisa... O que o Magno Malta falou de é tirar a os grande 11, realidade. Fabi, vou te interromper. O problema de tirar os 11 é qual é o técnico que vai indicar os novos 11? Mas, então, essa é uma ilusão que as pessoas têm também quando fala isso, Bernardo, porque a gente já está na mão da esquerda há muito tempo. Então, a gente já tem 9, pelo menos, que estão só se revezando. Né? Então, isso é ilusão. Eu que já sou do meio jurídico, as decisões das cúpulas do judiciário, de todas elas são exatamente assim. Isso não me assusta, só me preocupa porque eles realmente estão sem freios. E isso o Senado poderia fazer, mas não vai fazer, porque quem criou a Constituição, o Constituinte, com todo o respeito, errou nesse aspecto. Porque esse controle de constitucionalidade ele fica viciado, porque a gente sabe que tem senadores com processo no Supremo. Então, por óbvios motivos, né, o negócio não vai. Fora o interesse político, que existe, por exemplo, do Pacheco, hoje em dia é falado que ele quer uma vaga no Supremo, e eu acho que sim, porque ontem as falas que ele fez do Barroso demonstra bem isso. Ele foi todo polido, todo polite, todo educado para dizer, olha, foi inadequado. Por quê?
Porque se ele sentasse a lenha como deveria, que era o mínimo que ele deveria ter feito, ia ficar muito na cara que ele quer o poder. Mas como ele é desse perfil morno aí, ele tem que seguir nessa linha. Então, ele não deixou os olhinhos dele brilhar, mas acho que por dentro ele estava vibrando. Mas a gente não precisa disso, porque no Brasil é o país que quando um juiz começa a acertar muito, ele tem que deixar pelo excesso de processos administrativos. Isso a gente tem também para promotores, a gente tem isso, essa mesma pressão entre advogados, entre grandes escritórios. Então, falar desse universo, não existe esse puritanismo na justiça brasileira. Então, quando eu olho, que nem o Zanin, para mim foi inadmissível o Zanin, porque o Zanin é advogado do Lula, não é que eu acho, que eu tenho dúvida, não. Ele divulgou, né, as teses dele foi as que viraram no Supremo para tirar o Lula da cadeia. Então, não existe nosso Dino seria pior. Não, o Dino ele está sendo muito ruim aonde ele está. O pessoal tem mania de falar, olha, quando tal coisa acontecer, nós, então... Não, já está acontecendo. Né? O Dino é chefe da Polícia Federal e que não presta nenhum esclarecimento do que aconteceu, por exemplo, dia 8 de janeiro aqui no Brasil. Que vergonha é isso? Então, a gente tem muita coisa para exigir. O problema é que a esquerda ela é multitarefária nessa hora e ela tira para tanto lado que fica um monte de gente que não sabe o que fala, que nem essa semana eu me dediquei à reforma tributária. E eu fico impressionada de gente do nosso lado que fica analisando o texto, para ver se consegue minimizar. Está de brincadeira com a gente? Se o Senado não consegue nem mesmo tirar um ministro claramente militante, agora não tem nem o que dizer, não consigo nem sei se protocolaram o impeachment, porque me disseram que os partidos não iriam deixar, porque no fundo é cacique partidário que manda, infelizmente. Como é que vocês acham que vai melhorar ou despiorar o texto que veio da Câmara? Parem de ilusões. Então, tinha que ter freado, Bernardi. A gente precisa entender essas coisas, porque se o brasileiro não entender, eu não sei que rumo vai tomar. Então, aí a gente fica com aquelas esperanças meio tolas, mas não, porque existe uma multidão. Eu vi aqui no chat falando, né, que o Bolsonaro foi lá falar com o Caiado. Aliás, parabéns, Caiado. Foi o único que eu vi, dos que eu vi, os políticos, os governadores, que teve uma fala perfeita em relação à reforma tributária. Obrigada, Caiado, que foi na mesma linha do que o presidente Bolsonaro estava falando. Mas a gente vê como o presidente, mesmo sendo inelegível, mesmo com tanto escândalo dia e noite na mídia, assim como faz no Trump aí nos Estados Unidos, né, para a gente deixar o Richard aqui também na conversa, não adianta. Se fosse medido a vontade popular, fosse por palmas, se a gente conseguisse contar, né, por como tem às vezes no Congresso, levanta a mão, né, não é por um votinho, se fosse assim, eu duvido que hoje o presidente não seria realmente Bolsonaro, e duvido também que as pessoas iriam sim votar para tirar esses ministros militantes e para tentar retomar a legitimidade, a legalidade do poder no Brasil. Não é a ausência de lei, é a ausência de agentes que são funcionários públicos cumprirem o que eles devem, gente, não é favor, eles devem, né? Então a gente fica nessa, mas o brasileiro precisa cobrar. Então eu sou uma incansável cobradora de políticos, eu vou cobrar sempre. E a gente compra inúmeras brigas por fazer isso, tá? E não me peçam para cobrar políticos da esquerda, esses não adianta, eles já estão lá. Eu vou cobrar os que dizem e que estão conosco, porque eu vi muita gente acertar depois disso. Então, a gente precisa perseverar nisso, porque não tem outra saída. Você vai deixar de lutar pelo Brasil? Tenho certeza que todo mundo que está aqui não. Então, não temos alternativa, a gente precisa continuar. E aí, a passagem que você trouxe de Josué é perfeita, porque quando a gente lembra disso, até me arrepiei aqui, porque para a gente que crê, né, em Deus, e Deus é vivo, é isso mesmo, a gente tem que fazer essa pergunta, o que Deus quer de nós como população? E se a gente tiver que passar por isso, a gente vai passar, mas a gente vai passar De com cabeça dignidade erguida. e sem relativizar os nossos valores, né? Se a gente fizer isso no meio do caminho, a gente vai ficar na Babilônia mesmo. E lá na Babilônia, vamos lembrar que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente e mantiveram lá, incólumes, vivos, né? Tendo um quarto elemento naquela fornalha. Daniel foi um governador e ainda foi lançado na cova, mas é assim, essa é a nossa postura. Vamos manter a chama acesa e, como diz aqui a Selma, que está sempre na nossa audiência, né? Vamos manter o desespero com calma. Então, eu acho que é por aí, né? Manter o desespero com calma. Eu queria aqui colocar um outro vídeo que
traz bem o que é a nossa justiça hoje. E é interessante aqui, está no Twitter do Gabriel Viacava, que é o diretor aqui do Paradoxo, né? O Brasil se tornou uma distopia, onde ministros do STF proferem discursos revolucionários, legislam, governam o país por meio de portarias, juízes de primeira instância repreendem e ameaçam prender policiais por terem realizado apreensões de drogas. Eu quero colocar esse vídeo. É inacreditável isso. Vamos lá. Para forjar uma situação para fazer a entrada no imóvel que o senhor sabia que tinha droga lá dentro. E o senhor não é policial civil, o senhor é policial militar. Se o senhor tem conhecimento desse tipo de coisa, cabe ao senhor passar à Polícia Civil essas informações, que é a quem cabe o trabalho investigativo. O trabalho do policial militar, o senhor sabe qual é a finalidade do trabalho do policial militar? Sim, Excelência. Qual é? Patrulhamento preventivo e ostensivo. Então o senhor faz concurso para a Polícia Civil. Se o senhor quer ser investigador, faça concurso para a Polícia Civil. Enquanto policial militar, o senhor tem que atuar como policial militar. E não é a primeira vez que o senhor faz isso. Como eu era adverti na audiência passada, que eu ouvi o senhor. Aí já acabou a paciência. Eu não vou lhe dar voz de prisão em flagrante, porque não é o caso, porque o senhor não sei nem onde é que o senhor está. Mas eu vou mandar comunicar, extrair esse áudio e comunicar isso à Corregedoria da Polícia Militar. E o senhor vai ser responsabilizado por isso. Sim, senhor, Excelência. Se eu quiser trabalhar, mais uma vez, se eu quiser trabalhar como investigador, o senhor estuda, faz concurso para a Polícia Civil. E a partir daí o senhor vira investigador. Tá bom? Sim, senhor. Estou satisfeito. E nós também estamos muito satisfeitos para saber que essa é a postura hoje. Essa é a postura hoje da justiça. Richard, dá para entender um negócio desse, Richard? Dá. Você está satisfeito também com esse tipo de postura de um juiz no Brasil? Está longe, não. Aqui também acontece quase a mesma coisa. Essa semana teve um caso aqui agora, essa semana, 2 casos que teve de assalto lá, acho que foi um desses estados democratas, que situações parecidas, né? Que houve um assalto numa loja de conveniência, aí um dos funcionários agrediu o ladrão. O trabalhador de forma desonesta. No final, sobrou para o funcionário que agrediu. Quer dizer, o cara arriscou a vida dele e, no final, ele que se comprometeu. Um outro também foi filmar, ele já sabendo dessa história de agressão, ele fez nada, ele só filmou, pegou o celular dele e começou a filmar o assalto que aconteceu. O cara foi demitido e foi penalizado porque ele filmou o assalto. Então está tudo virado. Está tudo virado. A autoridade de polícia, quando eu vejo um juiz desse fazer o que ele está fazendo, sabe, eu não sei o que vai no coração de um homem desse. Eu me envergonharia de carregar um sobrenome Vou dele. aproveitar aqui, e dar uma notícia que saiu essa noite, que aí concilia tudo aqui que a gente falou, que tem a ver com isso. Defesa e Justiça faz reunião segunda-feira sobre armas, ideia que PF assuma a fiscalização de CACs no lugar do Exército. Né? Então, estão, né, que é o cidadão, aquele que é CAC no Brasil, estão criminalizando, mas essas falas desse juiz, vou falar para vocês que isso não me assusta, tá? Porque eu já vi muita coisa parecida nesse sentido. O Brasil é 880. Eu tenho que falar da Polícia de São Paulo, por exemplo, tem vários exemplos maravilhosos, aliás, parabéns à polícia, principalmente a Polícia Militar, que está na rua aqui, contra a bandidagem, que não é brincadeira, né? Então, a gente tem que falar isso. Mas quando chega na justiça, gente, é isso mesmo que a gente viu. E a gente vê que o PM ali, ele não tem alternativa. Ele tem que dizer sim, senhor, porque senão ele vai levar ainda uma ordem Excelência, de prisão. Se chamar de senhor é preso, né, Fabiana? Excelência, eu não sei como a pessoa consegue, mas eu sei que sim, porque tem muita coisa em jogo, inclusive a vida dele mesmo. Com certeza. Mas ele tenta criminalizar, que o próprio policial, quando explica, né, ele fala, qual que é a minha função? Patrulhamento ostensivo e preventivo.
Meu amor, o que aconteceu ali para mim é muito claro. Ele foi Prevenção. preventivo e ostensivo. Quando Claro. viu as drogas, ele fez o que... Se o PM não fizesse isso, ele estaria prevaricando. Olha que situação. Ainda ele humilha, né, o PM e diz para ele ser investigador. Só que quando se o PM fosse ouvir esse conselho desse juiz e resolvesse estudar mais, né, para prestar um concurso e ser investigador, vamos lembrar que PM também é concursado, então existe sim já está de parabéns a PM aí, a gente não pode falar, tem os Exato. errados sim, mas o bem é a maioria. Ele vai lá, ele vai ser investigador, mas ele vai sofrer a mesmíssima pressão, tá? A mesmíssima. Então, está de sacanagem conosco, população que enfrenta a criminalidade todos os dias em todas as cidades do Brasil. Isso aqui é violência pura, né? O Brasil está se atolando na violência. Então, eu tenho vergonha quando eu vejo essa conduta. Assim, a justiça, ela ferve em mim. Mas eu sei que nem se eu fosse advogada desse PM, eu não teria nada a lhe dizer, a não ser acate e faça exatamente o que ele fez. Porque tem muita coisa em jogo. Então, você não tem essa chance. Do outro lado, você tem crime organizado se infiltrando, porque pagou para a galera estudar e chegou nos altos cargos. Né? Isso já na época que eu advogava lá atrás, já era difícil a gente achar estagiário, porque quando a gente ia pesquisar, encontrava esse pessoal aí que vinha pago desse outro pessoal aí que não vou falar. Mas era isso, era a nossa realidade, tinha grande dificuldade. E aí agora a gente olha para isso e fala, nossa, não, isso já está sendo montado há muito tempo. O único é que a gente se deslumbrou e sonhou com um Brasil melhor nesses 4 anos de governo Bolsonaro, que sim, privilegiava o próprio Exército, né, que agora vai ser provavelmente tirado uma das competências dele, a primeira, mas viram outras. Que também os PMs, a própria PF, e a PF está no comando do Dino. Por isso, quando eu falo, gente, vocês estão falando que vai ser pior ele ser um ministro porque o cargo é vitalício? A gente não sabe o estrago que pode ser feito quando você tem um controle da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Pode ser só 6 meses, porque isso aqui é corredor de passagem, daquelas coisas que foi mostrado aí no vídeo. E outras coisas muito mais pesadas, porque tem, né, nessa escala de criminalidade, tem o que é muito, muito pior. E esse muito, muito pior, infelizmente, o Brasil está dentro da rota. Então, é assim, a gente tem que escolher o que é menos pior, mas ter essa noção de realidade, de que é isso, que quando você vira e fala assim, a PF não pode cumprir ordem legal. Você viu aí agora uma audiência de um PM. Só imagine o que é uma audiência da PF, tá? Então, de novo, eu não vou engrandecer bandido, eu vou engrandecer ainda os bons homens e mulheres que fazem parte das corporações no Brasil, principalmente da Polícia Militar, Polícia Civil, inclusive da Polícia Federal, que vocês honrem a instituição de vocês, mas não precisa ir para o tudo ou nada desse jeito. Eu tenho certeza e que vocês são bem inteligentes para poder reverter isso dentro da instituição, ou ceder de vez. Só que nós saberemos, né? O brasileiro saberá. Então, são dias determinantes. E isso, por mais que a gente tenha temor, a gente sabe que também é importante, porque o que nós estamos vivendo hoje na tragédia, a nossa capacidade de reagir, é o que vai determinar o futuro do Brasil. E eu não estou exagerando. A gente está no momento disto no Brasil. Por isso que é preciso sempre a gente pensar e não se desesperar. Porque eu vejo a galera falando, mas qual é o jeito? Gente, eu não sei o jeito. Se eu disser, eu estou mentindo, mas é a junção, principalmente, de todo mundo e sempre tendo a noção do que é sempre certo. Não ouse fazer errado, porque o errado já tem muita gente fazendo. Bom, Bem colocado, Fabiana. Muito bem colocado, né? Muito mas bem assim, colocado. o errado está sendo feito em muitos lugares. Teve uma coisa que está acontecendo na Argentina, que a inflação explodiu lá. Olha só o que o nosso site Paradoxo está publicando hoje. Está aí, ó. Analistas suspeitam que queda inesperada da inflação ou dos índices na Argentina possa ter sido manipulada. Ou seja, né, os analistas do mercado financeiro da Argentina preferem manter a identidade em anonimato e afirmam que o índice de 6% referente à inflação de junho pode ter sido adulterado. A suspeita dos especialistas é justificada em virtude da última divulgação do índice oficial antes das eleições primárias para presidente, que são consideradas como uma espécie de primeiro turno da disputa aqui no Brasil. Lá eleições primárias. O ministro da Economia, Sérgio Massa, é candidato
do governo. Perceba só, Richard, que manipular o índice da inflação na Argentina, né? Nós tivemos aqui no Brasil há poucos dias, por exemplo, esse ano, virou o ano e as americanas tiveram uma crise gigantesca, manipularam lá dados das americanas. Isso causa uma desconfiança geral do mercado. E a Argentina que já tem uma fama de caloteira, né, no mercado internacional. A Argentina pode passar por períodos muito piores por estar manipulando dados, né, Richard? É verdade. Olha, veja bem, a gente vai voltar ao que a gente comentou agora minutos atrás, né? Nada de escondido que não venha a ser revelado. Essa manipulação, tá? E como a loja americana fez e outras grandes empresas fazem, é uma questão de tempo, é matemático. Você pode mexer no computador, mas você não mexe na parte física, você não mexe na parte de espécie. É que nem a gente fala muito aqui nos Estados Unidos, né? Hoje, você se bobear, tem fora os fake news, tem duas coisas que enganam muito: planilha de Excel e apresentação PowerPoint, né? Não é verdade? É verdade. Tem gente que é um mago no Excel, fala, uau! Cara, a experiência te mostra, né? E você acha... Então, pega esses artistas, pega esses garotos aí de 20 e poucos anos aí que são os magos, né? São os wizards no Excel, no PowerPoint, ou então no e-book. O pessoal fala, uou! Mas não é nada disso. Quando você chega e começa a ver no dia a dia, é o que eles fizeram uma inflação baixa. Daqui a pouco vai ver que não tem. Foi que nem voltando ao caso dos democratas, né, na crise lá de 2008, né, em 2007, quando o governo Obama deu o bailout, deu o resgate financeiro, teve empresa que ganhou do governo $500 milhões, bilhões, sumiu, assim, ó. Os caras sumiram. Em 6 meses acabou. Então, por quê? Apresentaram uma coisa e depois foi outra. Agora mesmo, com o resgate que teve do governo Trump por causa do Covid, né, o governo liberou um dinheiro que o Bolsonaro proporcionalmente copiou, de dar um resgate à população. Teve muita gente que apresentou situações fictícias, meses depois não aconteceu, viu que era tudo falso. Então, essa situação de mascarar uma inflação dessa aí, do dia que a gente tem acompanhado, eu não acompanho tanto, mas o que a gente vê sobre a Argentina, logo a verdade vai vir à tona. Eu não vejo futuro, não. Não tem. Sim, aqui no Brasil a mentira tem perna curta e 9 dedos, né? Exato. Na Argentina, né? Essa é boa. É verdade. Isso aí é muito sério, é muito sério. Fabi, não... Fabi, o que você me fala dessa manipulação de dados? Depois eu tenho a próxima notícia, vai ser uma bomba que eu vou falar aqui, tá? O que nós vamos trazer. E essa manipulação de dados, né? Nós também tivemos manipulação de pesquisas eleitorais aqui no Brasil, né? Supostamente, né, Bernardo? Supostamente. Isso, não quis ser preso, então, desculpe. Né? Isso aí. Por favor. É só uma impressão que a gente tem. Tivemos a impressão uma de que vaga isso percepção. Aconteceu. Então, mas a gente tem todo dia, né? A gente não tem a mídia lá que é do MAS, né? Desemprego cai, mas isso é manipulação de dados, de manchete. Às vezes você vai ler a manchete de um jornal, não tem nada a ver com o conteúdo, mas eles jogam o que eles querem ali, né? E então, a gente tem manipulação em todos os níveis. De número, eu sou péssima, por isso que eu escolhi humanas. Mas posso dizer para você, só para voltar no conteúdo aqui, reforma tributária não tem como diminuir a carga, a capacidade do contribuinte brasileiro, não tem como você alargar isso. Né? Era para fazer uma reforma de simplificação verdadeira e diminuição, né, de impostos no Brasil de uma forma geral. Mas nossa palhaçada que está. Então, a gente tem o Haddad, que é a próxima notícia que vai juntar as coisas, né? Que está sendo trágico, cômico, porque ele já foi um péssimo prefeito aqui em São Paulo. E eu olho para isso e falo, surpresa zero, mas infelizmente agora ele está com a chave do cofre da economia do Brasil, que estava cheinha, gordinha, né? Bolsonaro deixou bem, mas agora é isso aí que nós temos. Então, pode falar a notícia
Bernardo, inclusive, que é a notícia da capa, que é o assunto da live. A gente nem chegou nele. Então, vai ser o último assunto, mas esse aqui nós vamos passar rapidinho, mas é importantíssimo. Tá aí, ó. Ó, qual que é essa notícia? A bomba, a ameaça de Haddad sobre o patrimônio da população é gravíssima. Declaração ocorre após o ministro da Fazenda afirmar que a aprovação da reforma tributária será um golpe duro no patrimonialismo. O âncora da Rádio Bandeirantes, Cláudio Humberto, comentou ontem a respeito das recentes declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre os impactos da reforma tributária que trará para a população brasileira. Em entrevista coletiva realizada ontem, o petista considerou que a medida será um golpe duro no patrimonialismo. Fabi, já que você estudou a reforma tributária, e o que você fala dessa fala? É coerente com a reforma tributária? Vai ser um golpe duro mesmo no patrimônio das pessoas? Sem dúvida alguma, eu tenho zero de dúvida sobre esse assunto, tá? Mesmo porque a gente precisa lembrar que o Brasil já gastou nesses 6 meses, então nós já estamos em déficit. Eles precisam aumentar de alguma forma a arrecadação, só que esse loop infinito, como a gente, por exemplo, vê na Argentina. Você aperta a arrecadação, você acaba fazendo isso no primeiro momento, só que você tem um empobrecimento e você não tem a circulação, como seria num país livre, né, verdadeiramente, de livre mercado. E olha que eu nem sou aqui uma adepta aí da teoria de que tudo vale pelo livre mercado, mas nós não temos a mínima chance, né? O brasileiro primeiro vai sofrer com tudo, a classe média, e na sequência nós veremos a população mais baixa sofrendo. Os ricos são sempre os ricos, né? Tem blindagem de patrimônio, eu mesma sou advogada tributarista e sei muito bem o que é blindagem patrimonial, então não vai surtir efeito para os mais ricos, né? A não ser aqueles que são pinçados pelo sistema, mas isso não tem chance. E essa preparação é preciso, porque pelo plano, que não tem plano, né, de governo, mas pelo que eles apresentaram até hoje, quem vai sustentar os 37 ministérios, a política internacional, que só apresenta contas, né, para fora, a política também internacional, que não está deixando o Brasil evoluir, acabando com o agronegócio, falando que o agro vai entrar no PAC. Isso é um retrocesso, assim, tão grande que se eu só fosse do agro, eu estaria chorando demais, porque eles tiveram também, né, essa esperança aí. Então, tem tudo a ver. A economia, ela está se escaldando nessa reforma, que não tem nada a ver, como disse aqui muito bem aqui neste programa, o Luiz Felipe Orlando de Bragança explicou o que era que o Guedes falava, porque tem gente se validando disso, e eu acho uma sacanagem isso, porque se o Guedes tivesse falado realmente algo parecido, ele usou palavras parecidas, mas zero, né? O Luiz Felipe, fica aqui a dica para o pessoal assistir a live da segunda-feira aqui desse canal, gente, assistam, porque aquilo deveria ter sido assim, né? Deveria estar com 1 milhão de views essa live, não estou brincando, porque ela foi muito esclarecedora. O Luiz Felipe conseguiu falar de uma forma muito clara para todo mundo que tem dúvida a respeito dela, né? E as pessoas que precisam saber, porque é nosso bolso vai chegar. Então, é isso. E aí, junto com isso, a gente está vendo uma coisa muito antidemocrática, suspeito, não sei se é muito, Bernardo, que é querer tirar as nossas instituições aí como próprias Forças Armadas aí, né? Estão tirando direitos, estão tirando legitimidade. E aí, eu só comentar, tenho medo, né, de coisas acontecerem, mas na ironia, a gente não sobrevive sem eles, tá? Por mais que a gente não esteja gostando, mas a gente, cidadão comum, não tem a mínima chance, nem sem polícia, nem sem exército. Então, fica meu apelo aí, né, ainda. É verdade. E, Richard, e aí? Esse golpe no patrimônio do brasileiro, né? Aumento de impostos já é um golpe no patrimônio. Como é que você vê isso de longe e o comportamento americano com relação aos impostos? Olha, veja bem, eu não acompanhei muito essa parte da reforma tributária, mas acompanhei um pouco, e mais somando o que a Fabiana falou, essa parte de impostos e ameaça tributar aos impostos e ao patrimônio, isso é muito sério, muito sério. Por exemplo, eu aqui que faço consultoria empresarial e sabe disso, desenvolvimento de negócios, desde que começou o Lula tomou o governo e está aumentando essas coisas, essas estratégias desastrosas e destruidoras, eu tenho sido consultado com mais intensidade. E agora, com essa do patrimônio, aí deu um
deu mais um boost, né, com a ineligibilidade do Bolsonaro, o pessoal começou a procurar mais, agora com a reforma tributária o pessoal procurou mais. Então, o que está acontecendo? E, Fabiana, se eu posso me inspirar um pouco na Venezuela, como o Brasil se inspira muito na Venezuela, né? Eu garanto a você que muita gente do Brasil vai tentar para cá. Muita gente. Eu sei que eu tenho amigos venezuelanos. Eu moro numa cidade chamada Doral. Não sei se você conhece aqui os Estados Unidos, Miami. Eu moro no Doral. Doral é a área oeste de Miami. Aqui é chamado Doralzuela, né? E de tanto o venezuelano fugiu. E aqui tem banco venezuelano poderosíssimo. Então, um ajudando o outro, um rico ajudando o outro. Você fala assim, mas não tem rico na Venezuela? Tem, mas é uma minoria. É uma minoria. É a minoria que do círculo praticamente que o pessoal fala do núcleo duro do Maduro, né? Do inner circle. 96% da população está na miséria. Então, existem milionários. Existe uma área lá em Caracas que você fala assim, não, onde é isso? Toda ditadura tem, né? Toda ditadura tem, são os oligarcas. Então, você vê o pessoal lá, né? Agora, a maioria vai vir para cá. E hoje, por isso os brasileiros estão tirando dinheiro daí, estão vindo para cá, estão comprando imóveis, estão investindo, porque... E a reforma tributária vai mudar isso. Eles vão correr se isso passar, porque ela prevê o aumento da hipótese de incidência tributária sobre os bens que serão remetidos ao exterior. Então, se for aprovado, a galera que tem imóvel aqui vai vender e vai investir lá fora. Eu tenho zero dúvidas disso também, isso pela experiência, né? E você, Richard, já pode até avalizar isso, porque é isso que você trabalha. Depois eu faço uma matéria que eu vou fazer um vídeo sobre isso que me interessa. Entendeu? Depois me interessa. Porque, inclusive, eu estou me estruturando para isso. Daí depois não vou desviar, não. Vai receber mesmo, se passar. Mas então o que acontece... Eu troco os telefones de vocês depois. Por favor, passa para ela, por favor. Então, o que acontece é que a gente está vendo isso tudo e é muito triste. Eu fico triste de ver a quantidade de dinheiro que sai do Brasil para cá. Eu fico. Sabe, nós estamos aqui com, para você ter uma ideia, Fabiana, são quase, o governo diz que alguma coisa de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil brasileiros. Quantos bilhões de dólares tem aqui cash? São quase 4, onde consta, só aqui no estado da Flórida, só na Flórida, tá? São quase 4 mil imóveis de brasileiros. Sabe? Então, quando você pensa no dinheiro que sai do Brasil, que poderia ter sido investido aí no Brasil, e o principal, há muitos anos atrás, eu participei de uma reunião de cúpula empresarial aqui, onde o pessoal começou a falar cada um deu aqueles delírios, né? Sabe como é que é, né? Nem todo mundo encara a verdade. Eu falei, cara, no meu conceito, a gente aprende que dinheiro você perde e ganha. Agora, o brain, a mente, a capacidade intelectual, sabe, é um negócio que é muito triste. Sabe, você vê o pessoal saindo, jogando aqui, você, sabe, é muito triste. Eu não sei porque eu também sou idealista que nem vocês dois, mas eu sofro com isso, tá? Eu sofro, eu tenho projetos de vida aqui, inclusive a comunidade do futuro, enfim, sim. Mas é perseguição pura. E, de novo, quando eu vi essa reforma tributária, eu falei, oh my God, igualzinho que aconteceu na Venezuela, e que os democratas vão fazer aqui também, né? Por isso que o Trump já está falando que vai fazer uma outra reforma. É isso aí. Sim. Eu conheço a tua cidade, tá? Estive aí 10 anos atrás, aí tem até uma grande loja de Harley Davidson por aí, né? Acho que é perto de Doral, inclusive, né? É um pouco mais longe, não sei onde é. Eu me apaixonei. Até porque sou motociclista, motoqueiro. Enfim, olha, o que a gente está colocando aqui é o risco. E hoje o risco de nós sermos brasileiros empobrecidos, como na Venezuela, está gigantesco. Estamos aí diante de um grande avalanche de impostos que virá pela frente, mas, como diz a Selma aqui, temos que manter o desespero com calma, porque não está fácil ser brasileiro. Não está fácil ser brasileiro. Olha, vamos nos desesperar com muita calma. Bem colocado. Pode amar o seu dia, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, que eu sou suspeito em falar. A minha opinião, minha aqui, baseada no que eu leio. A grande esperança do Brasil, tá? Eu ouso a falar isso e não tenho medo de falar o que eu vou falar para vocês,
é que nós já estamos nos preparando para as eleições de 2024. Sim. Né? E tudo indica que não tem nada contrário e que o Trump vai ser reeleito. Ok? Eu não acredito que o americano vai permitir o que aconteceu em 2020 aqui. Opinião minha. E o Brasil, e os Estados Unidos hoje têm muito interesse no Brasil. Porque o americano sabe que o Brasil ele como é que é tem a expressão que fala, né? É o que segura o comunismo de avançar de uma vez por todas nas Américas. Mas que os americanos tomem tempo, que a gente está cansado de segurar essa história aí também. Exato. Eu falei. Não, exatamente. Chega. Você tá, Eu não quero ser muro. Então, o que acontece? O Trump voltando não será surpresa para mim que se bobear, eu vou ousar falar. Ninguém me falou não, tá, pessoal? Delírio da minha cabeça aqui de maluco. Tá? Eu não duvido que ele, Donald J. Trump, já está trabalhando nos bastidores para ver o que pode segurar para a coisa não avançar no Brasil. E se bobear, os Estados Unidos têm muito mais interesse no Brasil do que o Brasil nos Estados Unidos. Sim. Porque o Brasil é o maior parceiro comercial da América Latina e da América Central. Aqui tem o Canadá, né? E o México. Então, o que acontece? O Trump entrando, inclusive eu falei outro dia numa entrevista sobre isso, não só os americanos, mas o mundo vai ver um homem com a postura de ditador. Não que ele é um ditador, é que ele vai ter que botar pulso firme para desfazer tudo aquilo que o Biden fez. A começar no primeiro dia, no segundo dia, a quantidade de ordens executivas que ele vai assinar para anular o que o Biden fez. Ainda que existe esse mecanismo aí e aqui. Mas um vai ajudar o outro. Vai ser como diz aqui, exciting time. Vai ser um tempo alegre para viver, que vai ser de 1000 lances acontecerão. Porque agora em agosto começam os debates das primárias, né? Já está no ritmo de primária. E vai acontecer muita coisa e eu acho que os Estados Unidos vai segurar o Brasil. Eu não consigo ver os Estados Unidos abandonando o Brasil. Eu não consigo ver. Será o Brasil é uma reserva ecológica de comida, de água potável, de minério, que a China está de olho, né? E que o mundo precisa. E a América é uma antítese à China, né? É uma força contrária, então realmente precisa se investir aqui. Né? O exército americano já deu muito armamento, muitos aparelhos militares num passado bem recente, e acredito sim que a América não vai abandonar o Brasil. Por falar em exército, antes eu só queria falar uma frasezinha aqui. O Richard falou, né, que a gente perde dinheiro. Eu tenho uma frase minha aqui, que diz assim: dinheiro e gordura são inversamente proporcionais. Dinheiro é fácil de perder e difícil de ganhar. Gordura é fácil de ganhar e dificílimo de perder. Então, os dinheiro e a gordurinha são inversamente proporcionais. Vamos à nossa última reportagem, porque o assunto é importante e nós já extrapolamos o tempo. Está aí, uma debandada. Debandada, eu acho que esse é um termo muito apropriado. Abriu mão de um salário acima de 15 mil reais. São 16 oficiais das Forças Armadas, incluindo o major do Exército, pediram demissão no mês passado, dando sequência a uma onda de pedidos de demissão de oficiais das Forças Armadas, observadas pela revista Sociedade Militar nos últimos meses. Agora, em junho, 16 oficiais, incluindo o major do Exército, pediram demissão, abrindo mão de salários que podem ultrapassar até 15 mil reais em alguns estágios da carreira. Esse é o mais recente episódio de uma tendência de demissões entre oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica, que tem gerado muitas reações, questionamentos na internet. Percebam só, isso aí faz parte do desânimo que o Brasil vive em cima da questão do Exército, depois de tudo que aconteceu, principalmente com as prisões arbitrárias, Fabi, que aconteceram em 9 de janeiro, num dia após o episódio. Bom, eu olho para isso, eu fico com dificuldade de saber os verdadeiros motivos. Estou sendo sincera aqui, tá? Porque um salário de 15 mil reais no Brasil é um bom salário, a gente sabe disso. E também a gente sabe
de que, assim, se é autêntico isso aí, gente, esse sentimento, né, que está debandando porque não concordou, eu fico pensando por que não ficou, com os 15 mil, inclusive, né, e tenta resgatar o Brasil. Eu estou falando aqui o sentimento de patriotismo, porque, né, não quero ser golpista, nem negacionista, como diz o Barroso, o não legal, eu sou a legal. Então, eu olho isso aí, eu fico... Infelizmente, gente, também em relação à gordura, isso fazer um paralelo, a questão de você respeito, né? Você demora muito para conquistar, mas para perder é muito rápido. Isso aconteceu, e infelizmente, eu sei que essa é uma pauta da esquerda. Para a esquerda interessa que a gente pense realmente isso, mas infelizmente nós temos ainda patriotas sofrendo as sequelas, presos, né? Vocês trouxeram aqui o Dr. Caivano, ele advoga, vocês sabem que ele está falando lá que tem pessoas presas ainda, e os que foram, que estão com tornozeleira, fora todo o restante. Né? Quando o Richard está falando aqui já aqui dos venezuelanos, eu fiquei pensando, mas jornalistas você já tem fulano, beltrano, tudo vivendo nos Estados Unidos. Então já é realidade. Não é que vai se tornar. É diferente, porque o Brasil é o Brasil. E as pessoas aqui, o Brasil é muito maior, né, de tamanho. E é engraçado quando você vê esquerdista, ele fala assim, a Venezuela não é assim. Porque eu vi um canal recente lá que mostrou, só existe um shopping bom lá, comparado aos nossos, que você tem em qualquer bairro popular, porque ele atende justamente essa parte rica milionária que mora na Venezuela. Mas eu tenho relatos, eu tenho amigos, por exemplo, da Colômbia, que se você pega a história deles é muito, muito triste, tá? E não é fácil. Não é fácil você abrir mão do seu país. Por esses motivos, né? É legal quando você vai, você faz uma escolha livre que você quer morar em outro país. Isso é uma outra coisa. Então, fica aqui o meu lamento, essa debandada aí, o que eles vão fazer? Eles vão formar um poder paramilitar? Porque, para mim, se eles estão tristes, imagina nós, que a gente não consegue nem chegar num salário de 15 mil, mas nem com muito trabalho. Então, eu não sei o que comentar mais. Ô, Bernardo, me dá desespero de pensar. Né? Porque quem tinha que ser resiliente era esse pessoal. O poder é paramilitar, não é paramilitar, é para, de parar. É verdade. Né? Stop. Bem colocado. Richard, e aí, meu irmão? Vê esse tipo de notícia, as pessoas desistindo do exército. Carreira, né? Carreira profissional. Olha, eu vou somar um pouco, vou somar o que a Fabiana falou. Aqui também houve uma certa debandada aqui no militarismo mesmo, das Forças Armadas por causa da vacina, e também dos policiais, porque o próprio governo tirou a autoridade deles. E, mais ou menos como a Fabiana falou, eu falei com você em outras situações, como o evangélico fala, né, meu coração arde pelos militares aqui. Eu tenho respeito por qualquer um que veste uniforme, em qualquer capacidade para defender e servir esse país. Eu tenho o maior respeito e honro esse pessoal dentro do possível. Então, quando eu vejo que é quase que um chamado, um cara que coloca a vida dele, ele sabe que pode ir para a guerra, um cara que é um policial, que sabe que pode levar uma bala no meio da cabeça, ou seja, ele vai para a academia, sofre, sonha, e de repente ele tem que largar a farda, porque ele não concorda com a política, que nem se fala aqui. Não foi para isso que eu assinei. Aqui tem uma expressão ao pé da letra, I did not sign up for this. Eu não assinei para isso. Eu fico imaginando a dor que às vezes um camarada desse tem de abdicar abrir mão de uma vocação por causa de uma ideologia. A gente não pode mensurar o sofrimento deles, entendeu? E eu sinto muito mesmo quando eu vejo uma notícia dessa, como ela falou, a gente não sabe da história toda, né? Mas eu vejo por aqui, porque eu conheço vários militares aqui nos Estados Unidos, lá da minha igreja, né? Porque eu estou aqui pertinho do comando Cone Sul, do lado aqui da igreja, perto da minha casa, eu passo toda hora em frente, vários militares vão na minha igreja, então eu converso bastante com eles. E hoje a moral está muito baixa aqui, muito baixa, no meio dos policiais. Qualquer um que de uniforme que serve esse país hoje está com a moral baixa. Por quê? O governo tirou a autoridade deles. Você imagina, você vai trocar bala com um bandido. O bandido pode te matar,
Mas se você matar o bandido, tá arriscado você pegar uma perpétua. Opa, peraí, como é que é essa história? Já é sabido que hoje existe uma comunidade que não quer ser presa, que faz um barulho, uma briga com o policial. Antes de você falar o quê? Pindamonhangaba, já tem gente filmando, já jogando na rede para processar você e o cara vai. Quer dizer, o bandido sai como mocinho, o policial sai como bandido, e o policial pega, às vezes, quase uma perpétua. Tá cheio, assim, tá cheio. Então, quando tu vê um pessoal desse abrindo mão, sabe? Você tá ideia? O militarismo agora, a moral está tão baixa que estão dando bônus para entrar, abaixaram a capacidade física, quer dizer, só falta. Eu não sei se a Fabiana sabe o que é isso. Sabe o que é bafo-bafo, não? Aquele sabe o que é bafo-bafo? Só falta contratar atleta de bafo-bafo, porque o pessoal não consegue correr, não consegue passar no exame. O exame físico tradicional do militar, essa geração nova já não consegue passar. Então, eles tiveram que abaixar o nível. Acabaram com a imagem no US Marines, que é os navais, daquela imagem do sargento, yes, sir, no, sir. Porque vai ter alguns meninos do Woke Generation que vão ficar intimidados. Aí o pessoal da velha guarda fala, não, vai para a guerra. Vai chegar na guerra, vai falar para o inimigo, não fala assim comigo, não. Então, sabe, o cara não consegue nem correr do inimigo. Então, sabe, a moral está muito baixa. Aqui os militares do Exército estão fazendo treinamento, colocando um colchonete embaixo na hora de abaixar para segurar a arma, assim, colocando. É inacreditável. Para não ficar com o joelho. Para não ficar com o joelho no chão. É verdade. Eu também vi. Mas aqui a gente precisa levar em consideração, Bernardo, a audiência que a gente viu, né? A audiência que a gente viu, para aquele. Se põe no lugar da pessoa daquele PM, é muita humilhação. É muita. Então a gente precisa ver o que se passa. Por isso que eu falei, eu não sei do que ocorre ali dentro. Olhando de fora, tem essa avaliação, né? Porque, como disse também o Richard, você recebe aquilo como. Não é uma escolha qualquer, quando você escolhe ser um militar. É uma carreira que exige disciplina, né, e resiliência. Então, é isso que eu sinto. Talvez essa geração que está vindo, não estou falando dos militares, estou falando da sociedade de uma forma geral, né, não aguenta o tranco. E é muito fácil a gente observar isso, é só a gente pensar nos nossos avós e como que estão as gerações de agora. Fabiana, eu vi uma reportagem outro dia, o Walter Reed, olha a hora aí, está passando aqui, o Walter Reed, é o hospital militar aqui dos Estados Unidos, lá, né, em Maryland, lá em Washington, Walter Reed, e lá perto de Washington. E eu tive lá em Washington uns anos atrás, eu pensei no Walter Reed e eu não tive coragem de ir lá. Quem é que está lá? Quem está lá são aqueles militares que vieram da guerra dilacerados. Que tu sabe que nunca mais, praticamente, a vida deles vai ser a mesma. Nunca mais. Todos eles. E eu li uma reportagem que eles fizeram uma pesquisa, aí que vai o meu respeito para esses homens. Eles fizeram uma pesquisa do seguinte, se você pudesse voltar para a guerra, você voltaria? A maioria esmagadora falava que voltaria, sim. Espera aí. Tu tá arrebentado na cama, cheio de fio, cheio de coisa, sabe que tua vida nunca mais vai ser a mesma, e tu fala assim, não, eu voltaria pro meu batalhão. São heróis, né? Então, por isso que eu falo sempre, o meu respeito para esses homens é o seguinte, eu não faria por eles o que eles fazem por mim. Então, qualquer um que faz por mim o que eu não faria por eles, em qualquer capacidade, tem o meu respeito. E por isso que os militares, quando eu vejo uma cena dessa, meu coração parte. A última vez que eu fui ao Brasil, que eu vi os PMs aí, eu confesso a você que minha cabeça deu um nó, vendo esses PMs arriscando a vida por nós e a política deixando ele com desdém. É muito triste. Eu quero brindar vocês dois pelo excelente papo que a gente teve aqui, fechando essa semana. Eu saio aqui, assim, com o coração cheio de graça, né? Com a Fabiana Barroso, e com toda a sabedoria da Fabi, com o Richard Sanches, trazendo todo esse conhecimento para a gente, importantíssimo. Gente, eu não tenho palavras para agradecer
o carinho que eu estou tendo recebendo de vocês aqui. Fabi, muito obrigado. Muito obrigado, Fabi. Imagina, Obrigado. Bernardi, eu que agradeço sempre. Você é um amigo querido, mora no meu coração. A gente torce, né, para o Brasil dar mais oportunidade para jornalistas bons. Nós temos muitos, e isso é muito legal, a gente se identificar e falar, olha, o fulano é muito bom, né? Então, fica um carinho, uma admiração, um respeito. O trabalho de vocês está começando a estourar a bolha, isso é muito importante. Então, persista, é difícil um canal, ainda mais nessas épocas aqui, né, de trevas, mas a gente é aquele que caminha junto com a luz, né? Então, estaremos sempre, é o que verdadeiramente nos une, e as pessoas têm que olhar, né, no desespero, porque eu tenho visto muitas pessoas desesperadas, a gente não fica. Então, a mensagem final aqui é sempre, né, eu sempre repito, eu falo, se você não está vendo esperança, a esperança e o caminho é só um, e é Deus, tá? Então, não Amém. espere de pessoas, vá buscar, porque desse você não vai se decepcionar e vai vir uma solução, tanto individual quanto coletiva, que Deus, quando ele faz um show melhor do que da Broadway. E você fica pasmo até. Então, faça isso, tente experimentar Deus, não se desesperem, gente, porque o que está conosco é muito, mas é muito Eita, maior do que glória! qualquer outra coisa, né? Então, eu deixo minha mensagem final para o fim de semana assim, tá, gente? E espero sempre ter essa oportunidade aqui com vocês, e eu agradeço a Deus, né, por tudo isso. Amém. Richard, Obrigado. tá em casa, meu. Não, quero agradecer a você, Bernardo, mais uma vez, pelo convite. Foi um prazer o painel contigo, Fabiana. Tá? Depois a gente vai trocar umas informações. Já mandei os telefones para vocês, tá? Muito obrigado. E endossando o que a Fabiana falou, né, me trouxe à memória, nós que caminhamos buscando o Senhor, a gente anda mais não quero desmerecer, mas a gente anda buscando o Senhor, a gente está mais perto, a gente sempre tem um pouco mais fé do que uma grande maioria, né? Eu me recordo uma vez durante a pandemia, teve uma vez que eu entrei no meu canal, Fabiana, eu fiz um vídeo só para falar o seguinte: Deus está no controle, ele nunca perdeu o controle e não vai perder. O que está acontecendo é novidade para ele. Essa foi a mensagem do vídeo, né? E realmente nós aprendemos que, como está no livro de Isaías, né, a estratégia, os caminhos dele não são nossos caminhos, nem os pensamentos. Então a gente tem que ficar na nossa posição, continuar orando para aqueles homens que estão em posição de destaque, para Deus abençoar, usá-los, e nós devemos fazer a nossa parte e não se desesperar, que nem a irmã falou aí dessa frase aí que tem que botar numa moldura, né? O desespero com calma, porque não adianta. A gente tem que manter a calma, porque se ficar nervoso, a coisa fica pior, a gente não consegue pensar. Tá bom? E foi um prazer muito bom estar com vocês. Um beijão na tua audiência, uma boa noite. Obrigado, querido. Deus abençoe a todos. E como diz Isaías, né? O nobre projeta coisas nobres. Então, vamos continuar a nossa vida fazendo coisas nobres, enobrecendo a vida dos outros, enobrecendo o nosso país. Mantenhamos, sim, a fé e o nosso coração, porque o coração dele procede fonte de vida. Boa noite para todos. Excelente final de semana. E se Deus assim permitir, o Paradoxo BR estará no ar novamente segunda-feira, 9h30. Permitirá. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado.